medida em que a gente estuda, o apóstolo Paulo não facilita a vida da gente. Os textos aqui no final da carta aos Romanos, eles se tornam bem complexos, à medida em que o apóstolo nos exorta aos relacionamentos cristãos. Exatamente nessa área, exatamente nesse ponto, é que nós precisamos manifestar o amor de Cristo em nós. E é a hora que a coisa, às vezes, aperta para o nosso lado. Hoje, nós vamos estudar a relação entre aqueles que o apóstolo Paulo chama de crentes débeis, fracos, e aqueles que são chamados pelo apóstolo Paulo de fortes. E você já deve estar pensando aí, eu sou débil ou eu sou forte. Se você pensou que você é forte, já deu problema. Nós temos que ter muita consciência para entender a questão do nosso comportamento, da nossa ética e da maneira como nós vamos tratar o nosso irmão no corpo de Cristo. Vamos ler então, vamos ler os primeiros versos do capítulo apenas, e à medida em que faremos a exposição, vamos lendo o restante do capítulo, se o Senhor assim permitir, e o pastor não enrolar muito nos pontos, a gente chega até o fim, tá bom? Diz assim a palavra de Deus, Romanos 14. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai? Mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos a Tua palavra. E agradecemos, ó Deus, porque ela foi dada pelo Senhor para nos instruir. E confessamos, ó Deus, que na nossa fraqueza temos dificuldade de entendê-la. E assim, ó Pai, rogamos que o Teu Espírito Santo, que a inspirou, a fez registrar e a preservou, seja aquele também a iluminar os nossos olhos e a nossa mente, para entendermos a Tua santa verdade. Guarda-nos assim na Tua presença. Instrui-nos, ó Deus, por amor de Jesus Cristo. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Pode ou não pode? Essa é a pergunta que o crente geralmente faz para si mesmo, faz para o seu pai, faz para a sua mãe, faz para o seu cônjuge, faz para o pastor. E aí, pastor, isso pode ou isso não pode? Às vezes a gente faz essa pergunta olhando para o outro, a gente olha o que o outro fez e a gente fica lá com uma luz vermelha piscando e a gente pergunta se pode ou não pode. Às vezes a gente faz essa pergunta olhando para nós mesmos, eu posso fazer ou não posso fazer? Posso agir dessa maneira ou não posso agir dessa maneira? Eu tento às vezes, mas a minha consciência não permite. Eu quero, mas a minha consciência não deixa. Eu olho para o outro, vejo o outro fazer e acho que ele está errado fazendo isso. Como é que nós vamos viver no meio do corpo de Cristo com o pode ou não pode? E o ponto do apóstolo Paulo aqui certamente não é o pode ou não pode nas questões que são obviamente doutrinárias e nas questões que são obviamente morais.
Então, o apóstolo Paulo, naquilo que a Escritura claramente aponta como o padrão de moralidade vindo do Senhor, e que a Escritura é clara, isso pode, isso não pode, não pode ter dúvida. Mas existem determinadas áreas que elas são áreas cinzas, que elas são sombras, que nós podemos manifestar a opinião A ou podemos manifestar a opinião B. E aí você vai perguntar, e aí, pastor, nesse sentido, o que o senhor acha? E aí eu vou dizer o que eu acho, mas eu não sei o que a Escritura aponta de maneira definitiva. E vai chegar num ponto em que eu vou chegar e dizer, eu creio que a Escritura diz assim, porém a consciência do outro irmão não chega lá. Vamos falar com um exemplo. Bebida. Eu tenho certeza absoluta que a Escritura condena uma coisa chamada embriaguez. Isso é pecado, é imoral, e a Escritura é tão forte ao dizer que aqueles que têm o costume da embriaguez, que têm a bebedice como um estilo de vida, eles não recebem o reino, não entram no reino, não fazem parte do reino. Ponto. Isso é claro. Mas se você me disser, não, a Escritura então condena qualquer consumo de álcool, você não vai me convencer. Eu sou pastor há 28 anos, eu preciso do ponto aqui, né, para mim. Eu sou pastor há 28 anos, já estudei esse assunto extensivamente, já conheci crentes de vários lugares do mundo, já achei estranho os hábitos de algum. Quando nós morávamos na África do Sul, era muito comum, os crentes nos almoços comunitários, eles levavam a sua bebida, e eles levavam a sua bebida alcoólica. A primeira vez que eu olhei aquilo, eu vi aquilo, meus olhos se arregalaram, eu falei, meu Deus, não é? Mas eles mesmos tinham suas contradições, porque, por exemplo, o almoço, uma vez que eles fizeram lá um almoço de missões, a gente fez todas as coisas, o preâmbulo no salão social da igreja, e o almoço mesmo foi dentro do lugar onde era lá o templo. E aí, antes de sair para lá, o pessoal pediu a gente, porque lá é o templo, não levem a bebida alcoólica. Aí eu falei assim, tem alguma coisa errada, se eu não posso fazer lá dentro, eu não posso fazer aqui fora. Já que eu vou comer, por que eu não posso beber? Mas nós vamos sempre ter esse tipo de discussão, e eu estou falando aqui de um ponto. Eu podia mudar o apóstolo Paulo, as palavras do apóstolo Paulo aqui, sem ser herege, dizendo que eu estou mudando a palavra de Deus, é claro, dizendo, um acredita que tem que votar no fulano de tal, é o nosso momento, não é? O outro acredita que tem que votar no outro fulano de tal. Um acredita que tem que seguir a ideologia X, o outro acredita que tem que seguir a ideologia Y. Um acredita no partido A, o outro acredita no partido B. E assim vai. E nós poderíamos nos esfaquear aqui, brigando entre nós, a respeito do tema. E não chegaríamos a um consenso. Porque a Escritura, ela não fala A, B, C ou D nesses termos. Porque haverá um que acredita da maneira tal e haverá outro que acredita da maneira tal. E nós precisamos aprender no corpo de Cristo a entender e a desenvolver os nossos relacionamentos dessa maneira. A base para isso, o apóstolo vai dizer, é o que eu já disse. A base para isso é o fato de que todos estávamos condenados e todos fomos salvos por um só caminho, que é a justificação
pela fé em Cristo Jesus. A base para isso é o fato de que o Espírito Santo habita no irmão fraco e no irmão forte. A base para isso é o fato de que tanto o irmão fraco quanto o irmão forte foram libertados do poder e da escravidão do pecado. E agora nós precisamos aprender a nos relacionar. Nós começamos aprendendo isso no capítulo 12, quando o apóstolo Paulo diz, olha, a nossa relação com Deus, ela consiste do nosso corpo consagrado, da nossa mente renovada para servirmos a Deus. Então, qual é a maneira de eu me relacionar com Deus? Eu ofereço o meu corpo como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Eu ofereço ao Senhor um culto que é um culto lógico, que é um culto racional, e eu submeto a minha mente à palavra de Deus para que ela seja transformada pelo Espírito de dentro para fora, e eu passe a pensar de maneira diferente para que eu possa me relacionar com os meus irmãos. Então, eu começo aprendendo a me relacionar comigo mesmo. Eu preciso aprender a enxergar o meu papel no corpo de Cristo e a aplicar esse papel em serviço dos outros. É a primeira parte, nossa relação com nós mesmos, pensando nos nossos dons com moderação. Ninguém pense de si mesmo além do que convém, e esse além vale para os dois lados, nem para cima e nem para baixo, nem a quem. Depois o apóstolo Paulo fala da nossa relação uns com os outros, como é que nós desenvolvemos o nosso relacionamento no corpo de Cristo, amando-nos cordialmente. Verso 9 do capítulo 12 diz, um amor sem hipocrisia. Ah, como isso é difícil! Como é difícil amar sem hipocrisia. O que é amar com hipocrisia? É você dizer que ama, mas você alimentar no coração, você alimentar na sua alma e você alimentar na sua vida coisas que não correspondem ao amor. Eu te amo, mas bem feito que isso aconteceu com você. Eu te amo, mas eu quero distância de você. Eu te amo, mas eu não quero me relacionar com você. Isso é amor hipócrita. E infelizmente, queridos, à medida em que nossas igrejas envelhecem, à medida em que nós desenvolvemos com o tempo os nossos relacionamentos e conhecemos melhor uns aos outros, ao invés de nos dedicar no aprendizado do amor, o que a gente faz? A gente faz o contrário. Infelizmente, é exatamente no corpo de Cristo, exatamente na igreja, aonde nós desenvolvemos esses tons de hipocrisia. O apóstolo Paulo termina o capítulo dizendo que até mesmo com aqueles que nos consideram inimigos, nós não devemos retaliar, nós devemos servir. E no capítulo 13, o apóstolo Paulo então nos ensina como é que eu me relaciono com o Estado. Então, a relação com Deus, a relação comigo mesmo, a relação com os inimigos, a relação com o irmão, a relação com o Estado. E agora o apóstolo Paulo vai dizer, olha, e no meio desse processo, você vai ter que aprender a lidar com as diferenças. Não tem jeito. Se nós não aprendermos a lidar com as diferenças, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, nós seremos a igreja hipócrita. Quem sabe aquela da qual nós saímos para vir para cá. Porque eu achava que lá as coisas não estavam bem. Porque eu achava que lá as pessoas eram hipócritas. Mas nós sempre corremos o mesmíssimo risco. Nós sempre estamos na mesma iminência, quando nós não aprendemos a lidar com as nossas diferenças. Muito bem, então vamos caminhar no nosso texto e vamos tentar aprender aqui como é que nós aprendemos a lidar com os nossos irmãos. A primeira coisa que o apóstolo Paulo vai nos ensinar é como é que eu lido com o irmão mais fraco. E ele vai dizer isso com todas as palavras e todas as letras. Acolhei ao que é débil. Débil é
fraco. Fraco de quê? Fraco de caráter? Não. Fraco fisicamente? Não. Fraco moralmente? Não. Fraco na fé. Ok? Aqui a lição é sobre a debilidade na fé. O apóstolo Paulo está dizendo que eu preciso aprender a viver e a conviver e a lidar com esse irmão mais fraco. Onde é, pastor, que o apóstolo Paulo fala do irmão mais forte? Capítulo 15, versículo 1, ele diz assim: ora, nós os que somos fortes, fortes no quê? Fortes na fé. E ele então, a partir do versículo 1, ele vai ensinar qual é o caminho ou qual deve ser a nossa atitude. Aliás, ele vai, ao longo desse texto, falar sobre isso várias vezes. Olha só, como é que funciona isso dentro do contexto de Paulo escrevendo aos Romanos. Quem eram esses irmãos que ele considerava débeis na fé? Aqui em Romanos, o fraco na fé são aqueles irmãos que eram judeus, que vieram do judaísmo, que se converteram ao cristianismo, mas que eles não conseguiam de consciência limpa e pura se livrar ou deixar para trás os seus costumes judaicos. Ora, o que marcava a religião que eles foram criados? Desde criancinha, desde do berço, eles eram marcados pelos rituais, eles eram marcados pela guarda de dias e eles eram guardados, ou eles eram marcados pela sua dieta. O judaísmo, Deus pegou e separou o povo judeu, o povo de Israel no Antigo Testamento, e para mostrar que eles podiam ser diferentes, Deus deu uma regra, uma lei dietária para aquele pessoal e eles precisavam seguir aquilo. Então havia uma série de restrições de alimentos que eles não podiam comer. Quando chega no Novo Testamento, a lei cerimonial, que eram essas leis, ela foi abolida por Jesus Cristo. Ele disse, olha, eu já cumpri toda a lei, a diferença agora não vai ser marcada por essa forma externa da dieta, da guarda de dias e das cerimônias no templo, mas vocês agora vão ser marcados por uma santidade de vida. Então isso foi abolido. Jesus disse, a lei cerimonial não precisa mais ser cumprida. O apóstolo Pedro, que era judeu, ele teve uma visão, porque ele tinha uma luta grande com isso, ele teve uma visão na qual um lençol desceu do céu e tinha todo tipo de comida, e ele então recebe uma revelação direta de Deus, dizendo que, olha, todas as coisas agora, todas essas comidas agora são lícitas. Gente, para um judeu pensar em comer carne de porco, era o fim da história. Eles nunca tinham animais desse tipo em casa. Por exemplo, esses bichinhos que nós tanto amamos, às vezes acho que amamos mais do que devíamos, como o nosso cachorrinho, é um animal impuro. Nunca passava na porta. Gato, a mesma coisa. Agora vocês vão entender por que eu tenho essa dificuldade com alguns bichos. De qualquer forma, o fato é que era proibido. E a carne de porco e determinadas coisas, por exemplo, crustáceos, era proibido, eles não podiam comer nada disso. Agora, de repente, dentro do cristianismo e dentro da igreja, encontram-se judeus cristãos e os gentios cristãos, e esses gentios comiam de todas as coisas. Esse irmão que vinha dessa religiosidade, ele não consegue se livrar disso. Para ele é extremamente difícil. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que eu devo acolher, eu tenho que receber. É a mesma ideia, o mesmo conceito de amar o meu irmão sem hipocrisia, mesmo que ele seja fraco. Então ele diz, um crê que tudo pode comer, esses eram os gentios. Mas o débil come legumes, e aqui obviamente a dieta não era estrita a legumes, mas quando tinha uma comida que ele não podia, ele se restringia a quê? Aos legumes,
porque aí é onde ele achava seguro, porque não tinha restrição. E ele diz, o débil come legumes, quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus acolheu. Observe que o texto começa com acolhei e termina com acolheu. Então, aquilo que Deus fez com esse irmão que é fraco na fé, eu devo também fazer. Vou dar um exemplo para vocês prático. Nós aqui servimos a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela foi sempre servida com vinho. A razão é muito simples, não existia suco de uva. Para alguém lá no passado beber suco de uva, só se ele espremesse assim no copo e bebesse na hora, porque 2 minutos depois a uva fermenta e ela começa a gerar o álcool. Não tem jeito. Suco de uva foi inventado no século passado nos Estados Unidos por crentes evangélicos que eram contra a bebida alcoólica, e eles então faziam inclusive a seguinte propaganda: tenha uma santa ceia mais santa, bebendo suco de uva. Existem as propagandas, você acha na internet. É uma marca de suco de uva que é vendida até hoje nos Estados Unidos. Porque eles colocavam conservante, e o conservante não permite que haja ou que o álcool se desenvolva ali no suco. Então, nós temos essa tradição no meio evangélico, de que muita gente não, se você é crente, você não bebe álcool. Eu não creio assim. Eu creio que a boa parte dos irmãos aqui não crê assim. E eu creio que é legítimo tomarmos a ceia com o vinho. Mas há irmãos no nosso meio que têm restrição, que acham que não devem. Então nós colocamos na parte de fora o vinho e na parte do centro o suco de uva. Nós podemos receber a todos, não há problema nisso. É uma questão de costumes. Então, nós precisamos olhar para isso, e quando esse irmão agir dessa forma, eu não devo julgá-lo, eu devo acolhê-lo. Observe que o apóstolo Paulo está falando aqui de quê? De opiniões. Ele não está falando de doutrina, ele não está falando de comportamento moral, senão dos nossos costumes. E o argumento do apóstolo Paulo é: acolha esse irmão, não despreze esse irmão e não julgue. Paulo está fazendo aqui um jogo de palavras, na verdade, porque ele diz assim: um julga que deve comer, o outro julga que não deve comer, e ele está dizendo: você não julgue ao que come ou ao que não come, porque quem acolhe é Deus. Esse é o primeiro ponto. Pastor, o senhor vai listar as áreas que são de opinião e as áreas que são que são doutrina ou aspecto moral? Não. Elas vão aparecer no nosso meio. Elas vão surgir no nosso cotidiano. Elas surgem o tempo todo. Às vezes a gente passa dos limites, e às vezes o pastor precisa chegar lá e dizer assim: olha, isso é uma questão de opinião, por favor, irmãos. E eu já listei aqui, eu já falei rapidamente para vocês do campo político. Eu tenho opiniões políticas fortes, eu tenho convicções fortes, eu sei o que eu penso a esse respeito, ainda que eu não seja um grande doutor ou mestre na área. E eu sei que eu tenho irmãos que pensam diferentes. Eu não vou desprezar o meu irmão, e para não desprezar o meu irmão, eu tenho que ser cuidadoso nas minhas palavras. Esse é o ponto. Eu preciso ser muito sensato, inclusive na maneira como eu expresso a minha opinião, porque ao expressar a minha opinião, eu faço o quê? Eu desprezo o meu irmão. Desprezo o meu irmão, tanto de um lado quanto do outro. E aí, quando eu faço isso, quando eu desprezo o meu irmão, eu peco. Então, eu tenho que ser cuidadoso, por amor, inclusive, ao meu irmão, por amor às minhas ovelhas. Se a minha opinião política tornar-se tal
que eu desprezo o meu irmão, eu vou passar a pregar um evangelho para um grupo só. E aí, eu sei, muita gente vai dizer assim, então, pastor tem que ser isentão? Não. Se me conhecem, sabem que eu não sou isento. Mas nós temos que saber manifestar de forma bíblica a nossa opinião a respeito de qualquer tema que não seja parte da essência daquilo que nós cremos. Inclusive, irmãos, entre denominações. Nós somos presbiterianos aqui, caso você não tenha observado. Aqui à noite reúne-se uma igreja que é batista. Nós temos tanta coisa em comum na fé. E temos, sim, matérias de doutrina que nós não conseguimos conciliar. Nessas matérias de doutrina, nós podemos continuar sendo irmãos, inclusive tendo essas barreiras que nós chamamos de denominacionais. Mas eu não deixo de receber um irmão batista porque ele acredita que a forma do batismo é diferente da forma do batismo que eu acredito. Percebam aqui uma coisa, isso não é questão de opinião, é uma questão de doutrina, é uma questão de convicção. Eu tenho convicções, nem essa convicção doutrinária me faz desprezar o meu irmão, que é de uma outra denominação. Agora, há determinados pontos nesse processo em que a questão doutrinária vai nos dividir e vai chegar um ponto em que eu posso olhar para alguém que se denomina cristão e eu vou dizer, não acredito que você seja cristão. E aí já não é mais uma disputa entre irmãos. Aí já é uma disputa que fez com que nós fôssemos o irmão e o não irmão. Então vamos ver como é que o apóstolo Paulo nos ensina a lidar. Nós já lemos essa parte, os versos 4 e 5. No final do verso 5, vamos ler o verso inteiro e até o verso 8. Diz assim: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias, cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz, e quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. O apóstolo Paulo usa esses versos para lembrar ao irmão débil ou ao irmão fraco as coisas que ele nunca deve perder de vista ao relacionar-se com os irmãos, todos dentro da sua comunidade. Primeiro argumento do apóstolo Paulo é o seguinte: você pensa dessa maneira e você pensa dessa maneira. Você precisa lembrar, e ele está falando ao fraco, então você precisa lembrar aqui que o irmão que faz essas coisas ou não faz essas coisas, que você não tem a consciência tranquila para fazer, que vocês vieram do mesmo lugar. Todos foram acolhidos por Deus da mesma maneira. E lembra, na carta aos Romanos, lá atrás, o apóstolo Paulo faz o quê? Ele mostra que os gentios estão mortos nos seus delitos e pecados, e os judeus que receberam a lei de Deus, receberam a revelação, receberam o culto, também estão mortos nos seus delitos e pecados. Nós só somos acolhidos, nós só somos aceitos porque fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. É assim que nós fomos aceitos, é assim que nós fomos recebidos por Deus. E a pergunta do apóstolo Paulo é: como é que você pode rejeitar alguém que Deus recebeu? Você pode fazer isso? Você tem autoridade, você tem capacidade moral para fazer isso?
se Deus me recebeu, por essas coisas, você não pode me rejeitar. Você pode me rejeitar por muitas outras. Você pode me rejeitar por heresia, você pode me rejeitar por imoralidade, mas você não pode me rejeitar por essas opiniões nas coisas que são secundárias. Segundo argumento do apóstolo Paulo é que só existe um juiz para essas coisas. E o juiz quem é? Verso 4, o juiz é Deus. Ele é aquele que não só avalia, mas é aquele que pode ou não receber uma denúncia ou uma condenação, e essas coisas não são motivo para isso. Ou seja, comer carne em si mesmo não é pecaminoso. Então, se esse irmão judeu que está achando ruim que esse outro irmão come carne, seja ela carne de porco, ou seja, uma outra lei dietária forte era a lei de não comer a carne com o sangue, ou seja, não podia comer animais sufocados, eles precisavam seguir um ritual, eles fazem isso até hoje. Aqui no Brasil, uma vez me fizeram um convite para eu ser tradutor de um grupo de judeus que vinha ao Brasil comprar carne dos frigoríficos brasileiros. E eles queriam então um tradutor que ajudasse a explicar as leis dietárias, que eles chamam de kosher, para os frigoríficos, para que eles seguissem aquele padrão, para que eles pudessem comprar a carne aqui do Brasil. E eles fazem isso até hoje. Então, as comidas judaicas, né, elas vêm com um selo chamado de kasher ou kosher. Essa comida pode comer ou não pode comer, porque ela tem que seguir esse ritual. O problema era esse, não é? Deus quem julga esse processo todo, e Ele não vai julgar alguém que come carne ou não come carne, que come dessa maneira ou não come daquela maneira. Porque isso não é mais lei moral de Deus nesse sentido. Terceira coisa é que essas pessoas deveriam ponderar e olhar para a sua própria situação. O verso 5 diz assim: um faz diferença de dia, outro julga igual todos os dias, cada um tem a opinião bem definida na sua mente. Olhe para a situação, observe o comportamento e entenda que nessas coisas que são secundárias não há pecado. E se você olhar para a sua própria vida, você vai achar pecado. Olha para você mesmo. Para não julgar alguém pelas coisas secundárias e esquecer que você foi aceito por Deus, mesmo sendo ainda pecador. Então, nunca esqueça dessa questão. Olhe para a sua própria situação e de acordo com a própria consciência. Ele diz no verso 6, quem distingue entre dia e dia, faz para o Senhor. Quem come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. E quem não come, também faz para Deus e dá graças a Deus. No final das contas, o que o apóstolo usa para resumir nos versos 7 e 8 é simples. Eu pertenço ao Senhor e esse outro irmão pertence ao Senhor, seja ele considerado da categoria dos débeis, seja ele considerado da categoria dos fortes. Nós temos que ser cuidadosos. Eu tenho dito aqui aos irmãos, um dos temas que divide hoje parte da igreja presbiteriana até, é sobre a guarda do dia do Senhor. Como é que a gente olha para a guarda do dia do Senhor? Eu já expliquei no passado, no futuro devo pregar novamente, nos 10 mandamentos, quando o 4º mandamento ele deve ser entendido no espírito da lei. E aí tem irmãos que vão entender de uma maneira e tem outros que vão entender de outra maneira. Como é que a gente guarda o dia do Senhor? Eu tenho irmãos em Cristo que acham um absurdo eu ir no restaurante no domingo. Absurdo.
Você não pode ir no restaurante, porque você está gerando trabalho, você está colocando o outro para trabalhar, você está fazendo alguém quebrar o dia do Senhor, e por aí vai. Mas e aí, pegar ônibus pode? Usar transporte urbano pode? Mas pôr gasolina não pode. Eu me lembro de um professor que contava, ele estava com os visitantes do exterior, aqui, da igreja da Holanda, e ele diz que na ida ou na volta para a igreja, ele parou para pôr gasolina no carro. O irmão deu-lhe uma repreensão severa, enquanto fumava o seu cigarro fora do carro. Porque na visão deles não havia nenhum problema nisso. De novo, são usos e costumes. São usos e costumes. Que nós costumamos fazer o quê? Considerar o outro e dizer e julgar o outro, sem lembrar que nós pertencemos ao Senhor. Então, o ponto do apóstolo Paulo é: tenha a sua consciência bem informada pela palavra de Deus e tenha tranquilidade diante de Deus. E nunca use isso para pecar. Porque essa é a nossa tendência. Nós temos essa inclinação. Quais são, segundo o apóstolo Paulo, os desafios do irmão mais fraco? Vamos ler o texto. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Aqui estão listados os grandes desafios que o irmão mais fraco tem. Ele diz assim, no verso 9, foi precisamente para este fim que Cristo morreu. Qual o fim? Aquilo que ele disse no verso 8, nós vivemos e nós morremos para o Senhor. Viver ou morrer, fazemos isso para Deus. Nós somos absolutamente dele. Então foi para isso que Cristo veio. Ele é o nosso Senhor. Então, como nós vamos então escarnecer desse irmão, seja para um lado, seja para o outro, quando Cristo morreu por ele? Porque se você julga dessa maneira, que aquele é um pecado tão sério na vida dele, então você tem que considerá-lo como não irmão. Você tem que considerá-lo como não irmão, porque senão você está praticando um amor hipócrita. Você tem que olhar para ele e dizer, isso não é meu irmão, quem faz isso? E a tendência é nos tornarmos uma seita. E não sermos uma expressão verdadeira do cristianismo e do evangelho de Cristo. O ponto do apóstolo Paulo é como é que eu vou condenar alguém que o evangelho não condena. Ah, você fez essa coisa, uma coisa secundária. Coisas que eu não recomendaria. Coisas que eu diria para você, irmão, é melhor que você não faça. É melhor para a sua vida espiritual, quem sabe, você evitar isso. Mas eu não posso condenar no Evangelho por esses pontos. Nossa consciência, a consciência do irmão fraco, tem que estar em sintonia com a liberdade do Evangelho. Por quê? Porque nós fomos chamados para viver de acordo com esse Evangelho. E eu não posso ficar olhando para um irmão por quem Cristo morreu no intuito de condená-lo por aquelas coisas que a Bíblia não condena. Esse é o ponto. Se a Bíblia condena, há condenação. Se a Bíblia não condena, não há condenação.
Essa deve ser a consciência clara do cristão. Então, não me julgue por essas coisas. E na igreja de Cristo, eu deveria falar isso não com esse tom de voz que eu acabei de falar. Porque não deveria ser para nós um ponto de disputa. Não deveria ser para nós um ponto de briga. Não deveria ser para nós um ponto de divisão. Porque são coisas que a palavra de Deus não fala a respeito. Ponto, irmãos. Dá para viver desse jeito? Dá? É para isso que esse texto está na palavra de Deus. É para isso que esse texto está na Escritura. O mais fraco tem o desafio de olhar para o outro, naquilo que ele faz em nome da liberdade cristã e que não fere de fato a palavra de Deus. E ponto. Eu podia aqui soltar uma lista. Tem alguns irmãos aqui que vieram da Assembleia de Deus. Lembram da época que a Assembleia de Deus era puro uso e costume? O que não se podia fazer na Assembleia de Deus? Assistir TV, cortar o cabelo. Eram coisas assim. Você era expulso da comunidade. Era ou não era? Tem igrejas que são assim até hoje. Se você quer saber o meu conselho, se você assiste a Rede Globo, e se você assiste a novela, ou se você até mesmo assiste o Pecado, o Fantástico, que é a mesma coisa, no fim do dia, se você assiste Malhação, não é? Eu acredito que você está fazendo mal para a sua alma, sinceramente, eu acredito. Se você permite aos seus filhos fazer essas coisas, também acredito. Agora, eu não posso criar a igreja presbiteriana dos que não assistem novela. Eu não posso criar a igreja presbiteriana dos que não assistem Game of Thrones. Eu não posso, porque tem os outros lados. A gente não assiste novela, mas a gente assiste série. Qual a diferença? Eu digo, eu não assisto essa TV, mas eu assisto a outra. Mas nós não temos, nós temos que ser. Agora, se alguém está usando, ou seja da TV, ou seja da internet, ou seja do Netflix, ou qualquer coisa, para alimentar a sua alma do pecado, aí está em pecado. Percebe? E tem gente que é afetada de maneira diferente de uma coisa por uma coisa ou por outra. Porque senão eu vou pegar todas as coisas que eu gosto e todas as coisas que eu não gosto e vou julgar os outros pelo que eu gosto e pelo que eu não gosto. Eu não sou o Evangelho. Eu não sou Jesus Cristo. Eu não sou a vara de medida. Eu não sou o padrão. Você não é o padrão. O padrão é a palavra e o Evangelho de Cristo. Irmãos, isso serve para as grandes coisas. Isso deve servir também para as pequenas coisas. Eu costumo usar o seguinte padrão. O que eu vou fazer? Eu posso, na hora que eu for fazer, dizer o seguinte: em nome de Jesus. Essa é a pergunta. Eu posso fazer isso em nome de Jesus, porque eu faço qualquer coisa, qualquer cristão tem que usar esse padrão. Então, se você acha que abrir uma garrafa de vinho e bebê-la pode ser feito em nome de Jesus, amém. Faça assim. Eu não vou condená-lo por isso. E se você acha que não, mantenha a sua consciência, mas não julgue o outro que o faz, porque a Escritura não traz uma condenação. Agora, se você abre uma garrafa de vinho para dizer assim, hoje eu vou me embebedar, você não pode fazer isso em nome de Jesus. Você já se condenou naquilo que faz. Esse é o limite. Esse é o desafio do mais fraco. Qual é a orientação nessa parte do apóstolo Paulo aos mais fortes? Olha só como Paulo usa bem as palavras. Verso 14, ele diz assim, eu estou persuadido. Persuadido pelo quê? Pela Escritura. A persuasão, minha persuasão, ela vem da Escritura. Ela vem da minha consciência. E lembra, o apóstolo Paulo era judeu de judeu, fariseu. Ele se tinha um cara que seguia todas aquelas coisas, era o apóstolo Paulo. Agora ele não segue mais.
Ele se tornou o apóstolo dos gentios. Então ele não tinha mais aquelas preocupações. Ele diz: eu estou persuadido no Senhor de que coisa nenhuma é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Vamos parar aqui e pensar um pouquinho. O apóstolo Paulo tem uma teologia da criação. Deus não criou nada impuro. Deus não criou alimentos impuros. Deus não criou o mundo impuro. Então eu tenho que ter o padrão da Escritura depois da queda para determinar o que é puro e o que é impuro. Para os judeus, no tempo do Antigo Testamento, comer determinados alimentos era impuro. Depois que Jesus disse, não tem mais isso, então agora eu sei que nenhum alimento é impuro. Ponto. Então você pode comer camarão. Graças a Deus. Porque foi isso que Deus disse, antes de dar a lei. Eu sei que tem gente que não gosta de camarão. Problema seu. Eu te respeito. Mas com um molhinho branco e gratinado, irresistível. Certo? Não tem problema. Eu preciso entender e ter a consciência pura, porque foi Deus que criou o camarão. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Vamos ser bem claros aqui. O que o apóstolo Paulo quer nos dizer nesse capítulo, nesse versículo 15? Alguém aqui vai ficar triste se eu comer camarão? Levanta a mão. Hã? É só se não convidar, né? Tá certo. Se convidar, tudo bem. Mas suponha que um irmão aqui, ele segue as leis dietárias do Antigo Testamento, certo? E ele vai levantar a mão e dizer assim, pastor, eu acho isso uma prática intolerável para um cristão. Minha consciência não permite. O que eu vou fazer com relação a esse irmão? Eu vou me tornar escravo dele e nunca mais vou comer camarão? É isso que eu devo fazer, essa orientação. Isso que entristece, na verdade aqui, se isso destrói o meu irmão. Não, não é isso. Não é isso a recomendação da Escritura. O que a Escritura vai nos ensinar? Como é que o apóstolo Paulo vai desenvolver esse pensamento? O que eu não posso fazer é fazer com que esse irmão tropece, é colocar uma armadilha no caminho dele, para ele tropeçar e finalmente cair. Ou seja, se na consciência desse irmão ele não pode comer camarão, eu não posso convidá-lo para almoçar na minha casa e servir só camarão. Porque ele vai se sentir embaraçado, se ele não comer na minha casa, ele vai me desrespeitar, e aí então eu vou fazê-lo comer contra a sua própria consciência. Isso é fazer tropeçar. Fazer tropeçar não é simplesmente me eximir e não fazer mais nunca. Não, não é isso. É óbvio que muitas vezes as pessoas fazem, porque elas sentem que têm a liberdade, elas fazem para escandalizar o outro. Aí é pecado. Tem alguns irmãos que gostam de colocar aquelas coisas que geralmente o evangélico diz que não é bom fazer. Eles escandalizam o outro, ele gosta lá de colocar... Eu tenho um professor, gosto muito dele, mas ele faz questão de colocar na internet o tempo inteiro os charutos que ele fuma. Os charutos que ele fuma. E ele sabe que tem gente que se escandaliza com isso. E ele fica extremamente à vontade. Ele faz para quê? E eu sou capaz de entender. Ele era de uma igreja extremamente legalista. A família dele sofreu profundamente naquela igreja. A filha tinha uma doença. Eles resolveram usar um tratamento alternativo ao contrário de alopatia, de homeopatia, e algumas pessoas na igreja achavam que homeopatia é bruxaria. Eu tendo a concordar, mas de qualquer forma, isso é bruxaria, e começaram a ir atrás da família dele e oprimi-los de tal forma que eles saíram da igreja.
Às vezes as pessoas têm esse rebote do legalismo, elas vêm de um ambiente tão legalista que elas têm um rebote, elas usam da sua liberdade para afrontar o outro. É pecado também é pecado. Então, não use da sua liberdade para, quem sabe, fazer cair um irmão. A nossa fé, ela deve informar o nosso comportamento. Então, se nós procedemos de maneira que não temos convicção da fé, nós pecamos. Eu tenho que ter convicção de fé e eu não posso induzir o outro. Olha só o que vai dizer lá no final do capítulo, verso 22 e 23. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus, bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer. Ou seja, se no coração dele, ele não tiver a liberdade de dizer, eu não estou pecando, então, se ele fizer aquilo, ele peca. Porque o que faz não provém da fé. Tudo que não provém de fé é pecado. Eu tenho que ter convicção. Às vezes a gente não relaciona isso, irmãos. E aqui talvez esteja o grande problema, a grande dificuldade da nossa vida da igreja cristã. Quando a gente vem aqui fazer a nossa pública profissão de fé, eu não sei se você lembra, deve ter sido explicado para você, você deve lembrar, que nós consideramos que a Escritura é a nossa única regra de quê? Fé e prática. Tudo o que eu creio e tudo o que eu pratico em qualquer área da minha vida tem que ter um fundamento na palavra de Deus. Vale para todo mundo aqui. Se você é membro de uma igreja e essa pergunta lhe foi feita e você disse sim, você se colocou debaixo desse compromisso, desse pacto de fé. Daqui para frente tudo é feito com base e fundamento na Escritura. Então a fé informa o meu comportamento e aí então as minhas convicções são desenvolvidas diante disso. Então a minha liberdade, ela não pode causar o tropeço do outro. E para isso nós precisamos agir com sabedoria no uso da liberdade cristã. Porque senão isso vai entristecer, vai fazer tropeçar, e aí eu não estou tratando o meu irmão, eu não estou acolhendo o meu irmão, eu não estou cuidando do meu irmão. Esse fazer tropeçar não é que esse irmão vai para o inferno. A teologia não me permite, se ele é irmão, ele não vai para o inferno. Nós acreditamos na perseverança dos santos. Então, pastor, o que o apóstolo Paulo quer dizer com isso? O apóstolo Paulo quer dizer com isso é que eu vou causar problema no corpo de Cristo. O apóstolo Paulo quer dizer com isso que eu vou causar problema no relacionamento dos irmãos. O problema que vai ser causado é que eu vou tratar ou fazer com que o outro se chateie, se magoe. E veja bem, tem gente que se magoa por qualquer coisa, não é isso. Mas eu tenho que ser consciente. É isso que o apóstolo Paulo vai instruir ao forte. Olha só, a partir do verso 15 ainda. Ele diz, por causa da tua comida, não faça perecer, e aí no caso é tropeçar, aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado, mal falado o vosso bem. E aí ele explica no verso 17, esse verso tão importante, mas que ele é aí, na verdade, um parêntese. Ele diz assim, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, é justiça, paz, alegria. Tudo que vai tirar a justiça, a paz e a alegria no meio do corpo de Cristo, tudo aquilo que vai quebrar a unidade no Espírito Santo, tudo aquilo que eu fizer para fazer meu irmão tropeçar, não é do reino de Deus. Então para, porque o reino de Deus é maior. Verso 18, aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus. Quem é esse? Aquele que não faz tropeçar.
e é aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa de comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. É uma questão de consciência, irmãos. Vale para um e vale para o outro. Nós precisamos ser constantemente lembrados. Se eu faço escandalizar o meu irmão por agir e levá-lo a agir contra a sua consciência, eu estou prejudicando aquele por quem Cristo morreu. Ora, se nós todos somos parte desse reino de Deus, nós temos que acolher e aceitar o mais fraco em amor para a glória de Deus. Então você não pode no fim do dia dizer assim, eu vou ofender meu irmão para a glória de Deus. Glórias a Deus. Né? Eu não posso fazer isso. Eu não posso falar o nome de Cristo, ou o nome de Cristo ser mal falado, por causa dessas coisas. A igreja de Cristo tem que ser reconhecida pelo amor mútuo entre os irmãos. Um amando ao outro, um cuidando do outro, um velando pelo outro. Mas sabe o que acontece? A gente gosta tanto da gente mesmo, a gente gosta tanto da opinião da gente mesmo, que a gente vai entrar em debates infindáveis a respeito disso. A gente vai alimentar a nossa vida dessas coisas. E com isso, nós ferimos o nosso irmão por quem Cristo morreu. E nós fazemos das coisas à nossa volta objetos de idolatria. Diga-se isso em tempos de política. Estou louco para acabar as eleições, gente. Para a gente começar a bater boca sobre outras coisas. Porque a gente está sempre batendo boca, não é? É impressionante. Essas coisas ocupam a nossa mente, ocupam o nosso coração, como se elas fossem o reino de Deus. Ah, se nós falássemos o tempo inteiro de Cristo. Ah, se nós falássemos o tempo inteiro do sacrifício de Cristo. Ah, se nós falássemos o tempo inteiro do amor de Cristo. Ah, se nós falássemos o tempo inteiro da comunhão no corpo de Cristo. Ah, se nós falássemos do nosso irmão, colocando-o numa posição de amor, de graça e de misericórdia diante de nós. Ah, se nós fizéssemos isso, irmãos. Mas no fim e no fundo eu estou preocupado comigo mesmo. E eu esqueço do reino. Desprezo o irmão, seja ele o forte, seja ele o fraco. E me coloco individualisticamente no centro de todas as coisas. Então, finalmente, o apóstolo termina dizendo, a fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Obviamente, ele está falando aqui do quê? Ele está falando dessas coisas que são secundárias. Lembra? O fraco na fé, essa fé aqui. O que ele quer dizer isso aqui? Não é aquele irmão que vive caindo em pecado, não é isso. Não é aquele irmão que vive abandonando a igreja. Não é aquele irmão que insiste no mesmo tipo de coisa herética, doutrinariamente. Não é isso. Mas essa fé é a fé que circunda todas as coisas, inclusive aquelas que são secundárias. E ele diz assim, então, bem-aventurado, tem paz diante de Deus, aquele que não se condena naquilo que aprova. E às vezes, irmãos, nós nos tornamos grupo de pressão. Tim Keller conta no comentário dele a história de um grupo de moças crentes, meninas crentes, em que
na casa de uma não podia usar maquiagem. É pecado ou não é usar maquiagem? Tem gente que acha que é. Tem gente que acha que é. E aí, então, na casa daquela moça não se usava maquiagem, a mãe não deixava usar maquiagem. E as meninas da escola, também crentes de outra igreja, faziam o quê? Chegavam lá e zombavam da menina para ela usar maquiagem. Até que a menina começou a fazer o quê? Ela saía de casa, passava maquiagem, ia para a escola, e aí antes de voltar ela limpava a maquiagem do rosto para chegar em casa. Nós agimos assim, nós fazemos pressão de grupo para causar alguém pecar. O pecado era ela usar maquiagem ou não usar maquiagem? Não. O pecado foi ela se contradizer e contradizer aos pais. E às vezes a gente faz isso com vários tipos de opiniões que nós mantemos entre nós. A comunidade cristã, ela ama ao seu Senhor, que é Jesus Cristo. E porque eu amo ao Senhor Jesus Cristo, eu sou firme na doutrina, eu sou sério nos meus costumes morais, e eu sou livre nessas coisas que são secundárias. Não se enganem. Eu vou pegar no seu pé por muita coisa. Porque é óbvio que existem coisas que podem nos levar ao pecado, ainda que não sejam. Finalmente, então, queridos, como é que a gente faz isso? Primeiro, eu tenho que aprender a distinguir entre o que é fundamental e secundário. E vai chegar num ponto em que esse costume X, ok? Esse costume X, ele ficou cinza. Mas eu tenho que ouvir a palavra de Deus, eu tenho que ouvir a palavra da igreja, eu tenho que ouvir a doutrina. E nesse ponto que chegou no cinza, que acho que eu tenho liberdade, o outro acha que não tem liberdade, eu preciso entender a distinção. Se você chegar num ponto, ok? No qual você diz assim, não, isso aqui eu acho que não dá. Para mim isso aqui é matéria absoluta de doutrina. Talvez você esteja na igreja errada. É matéria de doutrina. Isso aqui eu não posso abrir mão e não posso tolerar alguém que faça dessa maneira. Então você vai passar a considerar o outro como não irmão. Esse é o fato. Você tem que assumir as consequências da convicção da fé que você tem. Então, saiba distinguir. Entenda, consequentemente, a liberdade que você tem para praticar aquilo que você acha que a fé cristã te deixou livre para fazer. Mas cuidado, tanto o fraco que diz eu não faço e isso serve para ele como autojustiça, ou seja, ele continua comprando a salvação dele por essas coisas, quanto aquele que acha que tem a liberdade e fica jogando isso na cara do outro o tempo inteiro. Não seja tolo. Não seja tolo. Seja sábio. Uma das coisas que depois o reverendo Jonatas fala sobre isso para vocês, no curso de aconselhamento, uma das coisas que nós precisamos aprender no nosso processo de santificação é controlar a nossa língua e o peso das nossas palavras. E nós amamos algumas palavras que a gente sempre vai ter arrependimento delas. Uma delas é a palavra nunca. Eu nunca. Outra é a palavra sempre, toda vez. Sempre que você está numa discussão e você usa essas palavras, ou você está ferindo o outro, ou essas palavras no futuro vão voltar para te ferir, se é que você quer manter esses processos relacionais. Cuidado, tenha liberdade, mas não seja alguém que acredita na sua autojustiça. Pastor, pode debater o que não é essencial?
não só pode, irmãos, nós devemos, nós temos que conversar. Nós não somos uma sociedade oculta e secreta que tem determinados assuntos que só que a gente tem que saber a hora, a gente tem que saber o meio, a gente tem que saber o caminho, porque senão a gente divide o corpo de Cristo. E se você divide o corpo de Cristo, você peca contra Cristo, você peca contra o seu irmão, você julga, você despreza. Não faça isso, irmão. É por isso que seus pastores são tão ansiosos dos nossos famosos grupos de Zap Zap. Eu acho que são uma bênção na vida da nossa igreja. Se você não está em nenhum dos nossos grupos, peça para entrar. São bênção. Mas a gente precisa estar consciente e cioso que aquilo que eu acho a coisa mais natural da face da terra pode ser motivo de escândalo e tropeço para o meu irmão. Então, aquela pressa que a gente tem no dedo, né, que a gente compartilha antes de ler, que a gente compartilha antes de pensar, não pode ser assim. Nós temos que ser sábios. Tem a hora, o meio, para debater e não dividir o corpo de Cristo. E isso significa acolher, significa amar sem hipocrisia, porque eu amo a Cristo sem hipocrisia. Faz tempo que eu não digo isso, então os mais novos vão me ouvir agora. Mas lá atrás, anos atrás, eu dizia muito isso. A comunidade dos crentes da igreja da Barra Funda é a coisa mais improvável que existe na face da terra. Mais improvável. Vocês não seriam amigos se não tivessem se encontrado aqui. Porque são diferentes. Porque pensam muitas coisas diferentes. Porque vieram de origens totalmente diferentes uns dos outros. E ao longo dos anos nós aprendemos a desenvolver um amor uns pelos outros, que é simplesmente inexplicável. Não tem como explicar. Ou melhor, tem. Cristo, o Senhor, acolhimento. Sabe por quê? Porque Ele é o fundamento.